Espírito de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, envia teu Espírito, Senhor, para que a tua palavra seja proclamada com poder e para que sinais e prodígios sejam realizados em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Espírito Santo de Deus. O que significa a pessoa Espírito Santo de Deus para nós cristãos? Vamos proclamar um texto da palavra que vai nos dizer justamente o poder do Espírito Santo sobre Maria, os apóstolos e os discípulos que estavam reunidos no cenáculo em Jerusalém, no dia de Pentecostes. E juntos, em oração, eles receberam a efusão do Espírito Santo. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar Jesus com intrepidez, com força e com poder, proclamando a palavra de Deus, e a palavra de Deus por eles proclamada levou a salvação, a libertação e a cura no nome de Jesus a tantas e tantas pessoas. Este mesmo Espírito Santo de Deus, que atuou tão poderosamente há 2000 anos atrás, atua na nossa igreja neste 2000 anos atrás, mas especialmente nos dias de hoje. Hoje, muitas e muitas pessoas têm se aberto àquilo que na renovação carismática se diz batismo no Espírito Santo. Não é um novo batismo, mas é simplesmente uma abertura maior da nossa vida ao poder, à ação do Espírito Santo de Deus. E essas pessoas têm as suas vidas transformadas, as suas famílias, o seu trabalho, e elas passam, como os primeiros apóstolos, discípulos de Jesus, a anunciar a palavra de Deus, a proclamar o nome de Jesus, recebendo através do Espírito Santo os dons necessários para evangelizar. Espírito Santo de Deus, vem transformar a minha vida, vem transformar a minha família. Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Este era o canto da igreja desde então, desde o tempo de Pentecoste. Desde o tempo de Pentecostes, vem Espírito Santo em nome de Jesus. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ficaram cheios do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Você que foi batizado e batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tem esse Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que veio sobre os apóstolos no cenáculo há 2000 anos atrás. Então, o que nós precisamos fazer é nos abrir ao Espírito Santo. É aquilo que São Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. Nós precisamos deixar que Jesus nos encha do seu Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz: o Pai não negará o Espírito Santo àqueles que o pedirem em nome de Jesus. Nós precisamos pedir o Espírito Santo para poder ler, compreender e para poder viver a palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, vem transformar a minha vida, vem encher a minha vida de alegria, de paz, de amor, de bênção, do amor de Deus que transforma o nosso ser e toda a nossa família. Meus irmãos,
eu quero revelar a vocês um sonho que eu tive esta noite. Eu sonhava que havia sido renovado no Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus todos os dias da nossa vida. A mensagem, o grande segredo que São Paulo nos transmite é este: enchei-vos do Espírito Santo. É Ele que gera Jesus na nossa vida. Como eu disse já e quero insistir, é Ele que nos traz luz à leitura da palavra de Deus. É Ele que nos dá força para vivermos a palavra de Deus. E virá sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. São palavras de Jesus. Então eu dizia que esta noite tive um sono e sentia que estava sendo planificado do Espírito Santo, renovado pelo Espírito Santo. E eu via uma multidão. O sonho foi muito bonito. Eu via uma multidão e perguntei a Jesus: e essas pessoas? Jesus falou assim, ele não falou, ele revelou a sua vontade de uma maneira mística, que ele também queria que aquelas pessoas fossem planificadas, fossem cheias, fossem renovadas pelo Espírito Santo de Deus. É um grande mistério da nossa igreja, como foi um grande mistério o dia de Pentecostes. Mas aconteceu. E Jesus diz na Bíblia, nós conhecemos a árvore pelo fruto. E o fruto desta renovação do Espírito Santo, que nos veio através da renovação carismática da Igreja Católica Apostólica Romana, foi uma transformação total na nossa vida pessoal, no nosso casamento, na nossa família. Ganhamos muito, 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 muito. Somos duas pessoas antes desta renovação espiritual e após esta renovação espiritual. Você faz parte desta multidão em que eu sonhava esta noite. E como eu disse, Jesus me transmitiu misticamente a sua vontade de renovar toda esta multidão. Então, meus irmãos, rapidamente, vamos clamar esta misericórdia de Deus, enviando o seu Espírito Santo em nome de Jesus. Vamos, Maísa, brevemente pedir o perdão dos nossos pecados, para que o nosso coração seja lavado no sangue de Jesus. E possamos permitir, já que somos templos do Espírito Santo, que o nosso coração receba, abra um espaço para o Espírito Santo vir e transformar a nossa vida e a nossa família. Vem, vem Espírito Santo, transforma a minha vida. Meu irmão, minha irmã, coloque-se na presença de Deus. Feche um pouco os seus olhos. Imagine Jesus à sua frente, estendendo as mãos para você. Jesus ressuscitado, Jesus glorioso. Olha Jesus, olha os olhos de Jesus e veja o quanto Ele o ama. Reconhece agora o quanto nós somos pecadores, o quanto você é pecador, o quanto nós somos fracos e necessitados da graça de Deus. E com muito amor, com o coração contrito, sabendo que esse olhar de Jesus penetra as profundezas do nosso ser, que dentro de nós, mesmo aquilo que está no mais profundo do nosso inconsciente, Jesus pode ver claramente tudo. Não há nada oculto